Peraí que não está aparecendo, é para compartilhar. Tá dando para ver aí os slides? Já tá começando. Passou o download aqui, mas não está Ainda não aparecendo ainda, abriu. não. Não. Daqui a pouco deve abrir. Posso começar? Pode sim. Então, bora lá, pessoal. Boa tarde a todos, né? Hoje a gente vai ter a palestra com a professora Daniele Coutinho, né? Professora Unifacex. A palestra intitulada Diabetes e Exercício Físico, né? Era COVID. A professora Dani, ela é formada em Educação Física, né? É especialista em Estratégia da Saúde da Família e especialista também em Fisiologia Clínica do Exercício, tá? Mestre em Ciências da Saúde, membro também do Grupo de Pesquisa da Atividade Física e Saúde da UFRN, a FISA, e é servidora pública também do município de Natal, atuando como profissional da educação física na atenção primária à saúde. Então, Dani, o microfone é todo seu, seja bem-vinda e vamos iniciar. Tá, então bora lá. São 4 e 1, né? Como o Lu falou, o tema de hoje é diabetes e exercício, falar sobre essa temática na era Covid, tá? Porque as pessoas que são diabéticas, a gente já sabe que são consideradas como grupo de risco, né? E talvez seja o pior grupo de risco, né, que a gente tenha hoje em dia para o Covid, e por isso a importância da gente saber, né, enquanto profissional da educação física, enquanto profissional da saúde, né, utilizar o exercício físico como estratégia não medicamentosa para o controle, tá, glicêmico e metabólico, né, da diabetes, para que caso a gente venha a entrar em contato com o vírus, né, esse vírus não ser tão deletério e não existe tanta chance, né, desse vírus se agravar no corpo da gente. Tá? Então, aqui, deixa eu só, fica ruim se eu deixar assim, ele no formatinho menorzinho. Hein, Lu? Não está aparecendo aqui, não, tá só você. Tá só eu. Que esquisito. Ainda bem que eu perguntei, né? Não, só tá aparecendo essa hora sim. O slide sim. Acho que Luciana fixou Para a mim, tela errada. né, para mim não está aparecendo, não. Não tá aparecendo os slides. Pra mim tá aparecendo os slides aqui normal. Deixa eu só fazer uma pergunta. Quem tá aí assistindo, coloca no chat. Se tá aparecendo ou não, bota só sim ou não, para eu saber quem é que tá aparecendo. Bem rapidinho. Tá, Lu, tá aparecendo para todo mundo. Acho que é alguma configuração sua. Acho que é a tela de Lu que está fixada na sua tela e não na do slide. Pronto, tá. Então, eu vou fazer o seguinte: vocês preferem que eu deixe a Tá, tela Dani, assim, agora tá. meio, ou vocês É querem que eu verdade. deixe a tela grande? Porque a tela meio a meio eu consigo ver vocês e consigo olhar o chat. E se eu deixar a tela grande, eu não consigo. Seria bom deixar meio a meio, porque aí tá gravando, né? Quem vai assistir depois, assiste o slide e assiste você. Pronto. Não, mas independentemente de qualquer coisa, eu apareço para vocês, mas eu não consigo me ver e nem consigo ver o chat se eu não tiver com a tela pequena, entendeu? Aí eu queria saber se fica ruim para vocês nesse formato que está aqui, sem estar em tela cheia. Pronto, falaram aqui que pediram para colocar meio a meio mesmo. Pronto. Então, bora lá. A gente vai iniciar, né, falando sobre diabetes enquanto grupo de risco, né, que a gente sabe que a diabetes é um dos grupos de risco, né, além da obesidade e da hipertensão. Tem uma revista aqui que é a Lancet, tá, que é uma das revistas, se não a revista mais renomada do mundo, que ela estava em um dos artigos falando que o risco do Covid ser fatal no diabético ele é de 50% até mais, certo? Em pessoas que têm diabetes. Né? Então, para você ver como a pessoa que ela é diabética, ela tem um risco aumentado, tá certo? Então, por isso que a gente precisa ter cuidado com esse tipo de população, tá?
O outro slide, a gente vem perguntando por que que o COVID é perigoso em pessoas com diabetes, né? Então, respondendo essa pergunta, primeiramente, quem tem diabetes tem uma imunidade já prejudicada, certo? E aí ela já é mais suscetível a uma infecção, independentemente de qualquer outra coisa. Então, só aí de cara, a gente já tem essa imunidade aí prejudicada no diabético. Quando a gente trata de diabetes tipo 2, tá? Então, a gente ainda tem, quando o indivíduo vai ter a diabetes tipo 2, que normalmente é acima dos 30 anos, acima dos 40 anos, não é um pessoal tão novinho, né? Então, ela já é advinda de outras doenças, né? Como, por exemplo, sobrepeso e obesidade, que é considerada uma doença crônica, né? Inflamatória de baixo grau. Esse sobrepeso e essa obesidade, ela já predispõe a doenças cardiovasculares, a riscos maiores, né? E a gente ainda tem a idade avançada, que é outro fator de risco. Então, quando a gente trata de diabetes, muitas vezes é aquela pessoa que já tem um pacote completo, né? Então, ela é obesa, ela tem resistência à insulina, resistência à insulina não, ela tem hipertensão, né? E ela já tem uma idade mais avançada. Então, quando a gente vai avaliar essa população, tem que ser uma avaliação muito mais cautelosa. Vamos passar para cá, para a questão da glicemia, né, que é o que interessa em relação à diabetes. Né? Então, a gente tem a diabetes como a característica dela, uma glicose aumentada. Né? Então, o que é que essa hiperglicemia, ela tem a ver com a progressão do COVID? Né? Então, o que é que acontece? Quando a glicemia aumenta, ela predispõe mais à entrada do vírus, predispõe a uma maior replicação viral e predispõe ao agravamento da doença. Dani, por que isso? Porque o SARS-CoV-2, que é o vírus, né, do COVID, do coronavírus, ele vai entrar no nosso organismo através de uma enzima chamada ECA2, que é a enzima conversora de angiotensina 2. Né? Então, para alguém entrar na nossa casa, a gente precisa que alguém abra a porta. E esse alguém que vai abrir a porta vai ser essa enzima aqui, chamada de enzima conversora de angiotensina 2. Tá? Só que para o vírus entrar, existe outro processo chamado de glicolização. Tá? Então, quando a gente tem uma pessoa que é diabética que tem uma hiperglicemia, então esse ECA2, né, a gente tem muito mais dele glicosilado. Então, por isso que a hiperglicemia, ela favorece essa entrada de vírus, né, ela favorece uma maior replicação, e aí como o indivíduo, ele já tem um sistema imunológico enfraquecido, então, o que é que vai acontecer? Ele já tem também um efeito inflamatório, né, que a diabetes, ela predispõe à inflamação crônica de baixo grau. O que é que quer dizer isso? A gente tem fatores imunológicos, né, que vão ser mais prejudicados ainda. E aí ele culmina numa questãozinha chamada de tempestade de citocinas. Né? Então, o corpo ele tem dificuldade de combater, e aí, pela dificuldade de combater, ele vai, como é que eu posso dizer? Ele vai chamar, né, outras funções do sistema imunológico, e ele vai acentuar essa resposta imunológica. Então, essa resposta imunológica, ela sendo muito mais acentuada, certo? Aí a gente tem um pronunciamento de citocinas, que são chamadas de IL-2 e IL-6, mais precisamente, certo? Aí a gente tem o que a gente chama de tempestade de citocinas, e isso é extremamente agressivo, tá, para o organismo, e é por isso que não a diabetes, mas o COVID, ele se agrava nessas pessoas, tá, por conta dessa tempestade de citocinas, que é chamada a fase 3 do COVID, tá? Vamos passar para adiante. Quais são as orientações baseado nesse contexto? Tá? Então, isso que eu falei é o contexto, é o cenário do diabetes e o COVID. Agora, as orientações que a SBD, né, que é a Sociedade Brasileira de Diabetes, e os outros órgãos científicos, eles dão, é de intensificar o controle metabólico. Né? Então, não adianta a gente estar só tomando remédio, e não se preocupar com o controle metabólico. Então, o que seria esse controle metabólico? Então,
seria o controle da glicose. Então, é importante que as pessoas que são diabéticas, elas façam ou a ponta de dedo, que é aquele HGTzinho que fura, e a gente sabe o resultado, ou então a monitorização contínua, né, que é feita através de um outro aparelho. Então, essa glicose, ela tem que ser medida constantemente, porque muitas vezes a glicose da pessoa que tem diabetes, ela está alta e a pessoa não sabe. Muitas vezes a percepção dela é diferente e ela não fica com mais fome, ela não fica com mais sede, ela não faz mais xixi, que são as características mais básicas de percepção de quando o indivíduo está com a glicose alterada, né? Então, é importante que nesse processo, nessa quarentena, enquanto durar essa pandemia, então, os diabéticos, eles têm um controle mais efetivo dessa glicose. Quem tem outras comorbidades associadas, né, então fazer o controle da pressão arterial, né, para não descompensar, que a gente sabe que quem tem também, quem é hipertenso e tem a pressão arterial descompensada, também é outro fator de risco. Aqui eles colocaram os lipídios, mas eu falo dos exames bioquímicos em geral, né, de colesterol total, triglicerídeos, lipídios, colesterol LDL, né, então dá uma controlada, porque o que está acontecendo? As pessoas dentro dessa quarentena, como estão muito dentro de casa, então estão enfiando o pé na jaca e comendo tudo, né? Então, para quem é diabético, isso é muito perigoso, né? Porque isso descontrola não só a glicose, mas como o estado metabólico como um todo, tá? Então, a orientação no manejo da diabetes, intensifica o controle metabólico, tá? Para quê? Para que essa glicose ela não venha subir. Se tiver hiperglicemia, seja picos que dá para controlar e reverter rapidamente, mas que ela fique o mínimo possível alto agudamente e que ela não venha a se tornar uma glicose crônica alta, tá? E aí eu coloquei aqui quais são as metas, tá? Então a gente tem algumas metas que são diferentes, variam, né, de órgãos científicos, e aqui a gente tem as metas de controle metabólico de acordo com a ADA, que é a Associação Americana, né, de Diabetes, com a IDF, com a ACE e com a SBT. E o que a gente tem aqui? A gente tem a glicemia pré-prandial, que é antes da refeição, e a glicemia pós-prandial, que é após a refeição, 2 horas após a refeição, tá? Outro parâmetro que a gente tem aqui é a hemoglobina glicada, que é como que essa glicose vai se comportar durante em torno de 2 a 3 meses, que é o tempo de vida útil da hemácia. Tá? Então, a gente tem aqui, dentro da glicemia pré-prandial, a gente tem valores que variam de 80 a 130. Isso vai depender de acordo com as associações, né? E a gente também tem, na glicemia pós-prandial, valores que variam de 140, menor que 140, a menor que 180. Dani, e aí como é que eu vou fazer se for o paciente, né? Se eu pegar um paciente e for diabético e eu for tratar? Quem vai ditar isso não vai ser você. Quem vai ditar isso vai ser o médico. Tá? Se ele vai fazer um controle glicêmico que seja mais rígido ou menos rígido, porque o que acontece? Muitas vezes o paciente ele é muito descompensado, né? Então, assim, para você conseguir controlar essa diabetes, você querer que o indivíduo ele faça o controle que seja mais rígido, talvez ele não consiga por uma série de fatores fazer. Então, essa parte de como que o paciente, ele vai fazer o controle glicêmico, isso é muito predisposto pelo médico, tá? Então, o meu médico, ele quer que a minha glicemia, ela de jejum, dê abaixo de 100, que é quem não tem de jejum, mas antes dos HGTs, porque eu faço, por exemplo, o HGT de jejum, eu faço o HGT antes do almoço, faço o HGT antes da janta e na hora que eu vou dormir. Quando eu vou treinar também eu faço antes do treino. E muitas vezes após também, porque às vezes eu preciso reparar, principalmente se o treino ele for muito intenso. Tá? Então, assim, a gente tem que estar de olho para saber como é que está essa glicemia o tempo todo. Né? Essa é uma coisa que não pode descuidar. Então, de jejum para mim, menor do que 100, a pré-prandial, ele quer que esteja em torno de 130 ou abaixo dela, porque de 130 para cima eu já tenho que tomar insulina reguladora, porque eu sou diabética tipo 1, né? E na pós-prandial ele quer que esteja abaixo de 140. E o que ele quer para mim é o controle mais rígido, certo? Que seja abaixo de 7, tá?
Mas a ADA também tinha um controle que era um controle menos rígido que fosse abaixo de 8, e o controle mais rígido abaixo de 7, mas você vê que a gente já tem aqui outros órgãos que preferem um controle abaixo de 6,5. Então, para você ver como isso varia, e quem vai dizer isso vai ser o médico. Tá, agora vamos entrar no exercício. Então, o exercício durante o isolamento, o diabético deve fazer? Aí deveria ter outra pergunta embaixo. Sim ou com certeza, né? Por quê? Porque é obrigatório fazer, né, o exercício durante o isolamento, tá? Para quê? Porque o exercício físico, ele é uma estratégia não medicamentosa, não só para o controle metabólico, o controle da glicemia, mas também para o controle de peso, para fortalecer a imunidade, ele tem um efeito sobre a ansiedade, né? Então, quando o indivíduo ele faz o exercício, e principalmente o exercício aeróbico de baixa a moderada intensidade, ele tende a baixar a glicose, tá? Então, o que acontece? Ele melhora a captação da glicose pelo músculo, ele melhora a sensibilidade à insulina, então ele começa a baixar a glicose por vias dependentes e não dependentes de insulina, e ele ainda perdura por mais algumas horas. Então, o exercício físico, ele tem esse fator protetor, certo? Em relação ao controle metabólico do paciente diabético, que vai ser muito favorável nesses tempos de Covid. A outra coisa é controle de peso. Se eu controlar o meu peso, vocês conseguirem controlar o peso de pessoas que são diabéticas, melhora a resistência à insulina. Melhorando a resistência à insulina, melhora a sensibilidade à insulina. Não sei se vocês conseguiram compreender que isso tudo é uma cascata, né? Então, uma coisa leva a outra, e a gente só tem efeitos positivos. A gente tem lá na imunidade, né, então, um fortalecimento da imunidade, em que o organismo do paciente diabético, ele começa a entrar na linha de frente com a maior potência, então ele fica com uma capacidade maior de resposta ao agente agressor, que seja o Covid ou que seja outro, né, que vem atacar o organismo dele. Em relação à ansiedade, nem se fala, né, que a gente tem hormônios liberados pelo organismo responsáveis pelo prazer e pelo bem-estar, que melhora essa questão, não somente da ansiedade, mas do sono também. Então, exercício físico durante o isolamento, com certeza, deve ser a primeira coisa que se deve pensar. Até porque, se ele não fizer o exercício, a dose do medicamento dele não vai surtir o efeito que fazia, talvez. Por quê? Porque essa pessoa, ela não está saindo de casa, né? Então, o nível de atividade física dela habitual, que é o que ela faz durante o dia inteiro, está bem menor. Isso está acontecendo comigo, tá? Então, a pessoa vai ficar com mais dificuldade de controle glicêmico, porque ela não faz mais a atividade física que ela fazia antes, né? Então, ela precisa incorporar isso dentro de casa. Vamos para adiante, né? Então, diabetes e formas mais graves de COVID, como o exercício físico ele pode atuar nisso. A gente já vem falando sobre isso já na sequência de slides, né? Como que o exercício ele vai favorecer, né, nessa questão de amenizar os efeitos do COVID no paciente diabético. Ele vai fazer isso reduzindo a glicemia, tanto agudamente quanto cronicamente. Então, se ele reduz glicemia, né, então ele tem menos vírus entrando, ele favorece menos a entrada, ele favorece menos replicação e ele favorece menos a inflamação, tá? Então, é dessa forma que o exercício físico ele vai atuar como estratégia não medicamentosa, certo? Nessa evolução e agravamento do quadro do COVID em pacientes com diabetes. Outra pergunta que é assim, talvez seja uma dúvida gigante entre as pessoas. O exercício ele deve ser em casa ou ele deve ser ao ar livre, né? Como a gente está tratando de grupo de risco, o ideal é que ele seja feito em casa e isolado, tá? Dani, pode fazer ao ar livre? Não é bom que seja, mas a gente também tem que pesar algumas coisas. Esse ao ar livre é aonde? É num ambiente que não tem ninguém? Que não circula pessoas? Né? Se a pessoa está em casa super estressada, né, querendo sair de casa porque tem uma rotina
muito forte. Será que vale a pena trancar essa pessoa dentro de casa, esse estresse mexendo com o metabolismo dele, aumentando a glicose dele, né? Então, são coisas que a gente tem que avaliar, tá? Então, assim, de praxe, em casa e isolado, tá? Mas, caso tenha, assim, uma situação extrema, aí a gente tem algumas coisas a falar sobre o exercício ao ar livre, certo? Então, quais são os cuidados que a gente deve ter, né, antes do exercício para a pessoa com diabetes? Então, são os mesmos cuidados que a gente deve ter sempre e que a gente já tinha, né? Então, hidratação, principalmente se essa pessoa tiver, né, com uma glicose um pouco mais alterada, né? Porque a pessoa com a glicose um pouco mais alterada, ela vai tender a desidratar, que ela vai fazer mais xixi, tá? Então, hidratação sempre, né, verificar a glicose, porque dependendo de quanto esteja a glicose, se ela estiver baixa, então a gente vai precisar fazer, né, às vezes uma refeição antes, se ela estiver alta, aí a gente vai, em algumas vezes, mudar o tipo de exercício, ou então a gente vai ter que reparar essa glicose antes, né, para poder passar um tempo e depois que ela vai fazer o exercício. Então, essa verificação de glicose, ela é primordial nas pessoas que são diabéticas, tá? E a outra coisa que é de extrema importância é suspender o exercício caso a pessoa não esteja se sentindo bem. Então, o corpo da gente, Lu é professora de consciência corporal, e ela fala muito, né, para os alunos que o corpo fala. Então, a gente precisa ouvir, né, o que o corpo da gente tem para nos dizer. Então, se o corpo da gente está querendo esquentar, se a gente está com tosse, se a gente está com coriza, a gente está com aqueles sintomas gripais, então o ideal é que não se faça, né, o exercício físico. O exercício físico, nesse caso, ele é contraindicado, certo? Por quê? Porque você imagina que a gente já tem. Você vê que a diabetes, ela faz tão parte de mim que eu já digo a gente, né? Como a pessoa sendo diabética. Então, assim, o diabético, ele já tem uma imunidade prejudicada por natureza, por conta da doença, né? Aí você tem uma outra doença que está querendo se instalar. Aí você tem o exercício físico que, no momento, ele está agredindo o seu corpo e seu sistema imunológico, ele vai responder depois, né, do exercício para poder o corpo se recuperar. Aí você imagina uma pessoa que já tem uma imunidade prejudicada ter que utilizar a imunidade dela para recuperar o exercício e para recuperar a doença que está querendo agredir, que está querendo chegar no organismo dela. Então, não dá certo, tá? Então, não está se sentindo bem, o exercício, ele não deve ser realizado, ele deve ser suspenso até que a pessoa melhore e tenha condições de fazer, tá? Dani, bem rapidinho. Oi. Pediram para você dar um F5 para aumentar a tela, porque realmente está pequena os Tá slides. pequenininha? Tá. Pronto, deixa eu voltar. E os povos assistiram até agora, metade da aula desse jeito, é? Aqui tá melhor? Me responda que eu não tô lhe vendo mais, Sim. não. Sim, tá. Então, minha gente, a gente tem, certo? Isso daqui foi eu que fiz, certo? Mas claro que com o aparato da ciência, né? Então, o que a gente tem? Né? Para quando a pessoa for realizar o exercício. A gente tem uma tabelazinha, tá? De glicose para exercício e qual que é a conduta. Então, se a glicose, ela tiver... então já que eu aumentei, deixa eu fazer um negócio para ficar mais legal. Pronto. Aqui tem um laser. Tá? Então, a glicose, ela estando abaixo de 90, então o indivíduo ele deve fazer uma pré-refeição com carboidrato antes, tá? De 15 a 30 gramas de carboidrato para poder iniciar o exercício. Se a pessoa já está com a glicose baixinha, o ideal é que ela inicie o exercício pelo exercício de força. Por quê? Porque o exercício de força, ele é o exercício que o metabolismo dele é um metabolismo anaeróbico, então ele vai utilizar, né, a glicose como fonte, muitas vezes, tá? E aí, o que acontece? A gente tem, no exercício de alta intensidade, a gente tem
glicogenólise, que é a liberação, a quebra dos estoques de carboidrato, né, de açúcar, para a corrente sanguínea, como a gente também tem, muitas vezes, a neoglicogênese, que é a formação de glicose a partir de outras fontes, certo? Como da gordura, como às vezes, até um ciclo de Cori, tá? Então, o ideal é que em glicoses mais baixas a gente comece pelo treinamento de força. Em glicose mais altas, a gente começar o exercício pelo aeróbico de leve a moderado, para que essa glicose ela tenha uma queda e a gente possa depois ir para o treinamento de força. Então, a recomendação seria essa, tá? Mais abaixo de 90, fazer uma ingesta de carboidratos, aí entre 90 a 150, né? A gente tem que consumir carboidratos a partir do exercício, né? Dependendo do tipo de exercício e da quantidade de insulina, isso também varia muito, isso falando de diabéticos tipo 1, né? Mas se for diabético tipo 2, aí ele pode fazer tranquilamente, tá? Quando a gente vem para cá, ó, de 150 a 250. O ideal, pelo menos há 1 ano, 2 anos atrás, era que a glicose estivesse em torno de 180, porque aí a gente nem estava com a glicose alta e também não estava baixa demais e a gente seguiria o exercício tranquilamente, tá? Mas a gente tem essas outras vertentes aqui que falam de 150 a 250, iniciar o exercício e atrasar o consumo de carboidratos, até que a glicose atinja níveis menores de 150 miligramas por decilitro. E a glicose estando de 250 para cima, aí o que a gente tem que fazer? Testar cetonas. O que é esse teste? Antigamente, quando não tinha o HGT, a gente tinha uma caixinha de fitas que a gente tinha uma tabela de cores e a gente fazia xixi, colocava essa fita na urina e essa fita, ela tinha uma escala de cores. Aí nessa escala de cores, ela dizendo o grau de glicose que tinha na urina. A gente tem isso para cetonas, certo? É desse jeito que se faz. Só que eu, pelo menos, não tenho esse teste e muita gente não tem. Então, o que é que eu faço? De 250 para cima, se eu não tenho como testar cetonas, o que é que eu faço? Eu adio o exercício, tá? Então, eu adio o exercício. Se a pessoa for tipo 1, né? Então, ela já repara essa glicose dela, espera o pico passar e mais tarde, quando a glicose melhorar, ela realiza a atividade física e isso é mais seguro, tá? Outra coisa que se pode fazer, mas aí a segurança está em testar cetonas, né? Iniciar uma atividade aeróbica de leve a moderada, mas aí é perigoso se você não testar essa cetona, porque você não sabe se tem cetonas no seu sangue, no seu organismo. E essas cetonas, o que é que acontece? Quando o corpo ele não consegue jogar a glicose para dentro da célula, então a célula fica, vamos dizer assim, sem funcionalidade, ela não tem combustível para funcionar, então ela vai tirar esse combustível da onde? Da gordura. E quando ela faz isso, aí ela cria os corpos cetônicos, que é altamente agressor ao organismo e tóxico, né? E isso é uma emergência diabética, tá? Para ser tratada em hospital. Então, quando a gente faz exercício físico já com essas cetonas na urina, né, com as cetonas já no corpo, então existe um risco dessa pessoa acentuar essa glicose e aí ela entrar em coma diabético, né, e aí é algo que ninguém quer. Então, por isso que, por via das dúvidas, se eu não tenho como testar a urina de 250 para cima, eu não faço. Né? Eu reparo a insulina, eu reparo a glicose e não realizo o exercício, eu retardo o exercício para mais tarde. Tá? Em relação ao exercício ao ar livre, que a gente viu que não era interessante, mas se a pessoa quiser, porque quiser fazer, né? Então, quais são os pré-requisitos, né? E qual a distância a manter? A gente sabe que a distância que a Organização Mundial de Saúde, ela pede é de 1,5 m a 2, né, para pessoas falando em repouso. Só que a gente tem um estudo que fizeram, né, um estudo belgo-holandês, que eles avaliaram a corrida, a caminhada
e a bike, né, o ciclismo, essas distâncias. E aí, o que foi que eles perceberam? Agora, um fone de ouvido para ver se vocês ouvem, tá? Vai passar o vídeo agora, Dani? Vou passar o vídeo agora, só estou com Sim, dificuldade. vai tirar o fone, né? Não tá com som, mas não tem nada não. Se tá com, fiz tanto, organizei tanto pro danadinho passar o som e o som não quer passar, mas não tem problema não. Deixa eu só voltar aqui para passar aqui para vocês. O que é que esse vídeo ele vai falar? Né? Que a distância social, onde a gente tem segurança, deixa eu botar aqui de novo, já que o som não quer sair, eu não vou perder tempo com ele não, senão a gente perde tempo nas perguntas. Então, a distância social, para que a gente obtenha segurança, certo? É de 1,5 m. E muita gente fala de 1,5 m a 2, tá? Só que o que foi que eles perceberam, né? Que quando o indivíduo ele está correndo, né? Ele tem que estar lado a lado da pessoa, e se ele estiver atrás, ele tem que manter uma distância, se estiver andando, de 4 a 5 metros, não inferior a isso, pode ser mais. Se ele estiver correndo, pelo menos 10 metros, e se ele estiver pedalando, pelo menos 20. E aqui no vídeo, o que é que ele fala? Que eu vou passar de novo. Ele fala em relação à segurança das gotículas que são colocadas para fora quando o indivíduo está realizando exercício. Porque a gente sabe que quando a gente está realizando exercício, como a gente transpira muito, e a gente fica muito ofegante, então a gente tem um volume de ar muito maior, né, que a gente coloca para fora. Então, se eu estou colocando muito mais ar para fora, se eu estiver infectada, eu também estou colocando mais vírus para fora. Né? Isso, inclusive, acontece com o indivíduo obeso. Indivíduos obesos, eles colocam muito mais vírus para fora, e eles também têm capacidade de gerar cepas mais virulentas. Né? Por isso que o obeso ele tem que ter uma quarentena redobrada. E muitas vezes esse obeso está dentro do nosso grupo que é diabético. Tá? Então, foi que eles perceberam que correndo, deixa eu voltar novamente, correndo lado a lado, negócio difícil, que correndo lado a lado, ele tem uma maior segurança. Por quê? Porque quando ele corre lado a lado, o indivíduo que está correndo na frente, ele está jogando o vírus para trás, certo? Por isso que correr atrás do outro, ele se torna pouco seguro, porque a pessoa aqui, ó, tem uma enxurrada de gotículas que está vindo para cima dela, tá? Que se ela vir aqui para o lado, essas gotículas não pegam, tá? E se ela for também na diagonal, também essas gotículas, ela vai passar aqui do lado, tá? Então, por isso que quando a gente trata de exercício físico e localização, onde é que eu vou me localizar em relação à pessoa que está à frente, a recomendação é você se posicionar ou ao lado da pessoa, ou então se posicionar na diagonal. Mas caso você venha a se posicionar atrás, o que foi que eles viram no estudo? Eles viram que durante a caminhada, se a pessoa tiver um distanciamento inferior a 4 ou 5 metros, eles têm uma chance em potencial de se contaminar. Então, o que é que a gente leva a concluir? Que se abaixo de 4 ou 5 metros é risco potencial de contaminação, então a gente tem que manter uma distância de pelo menos 4 ou 5 metros. A mesma coisa, eles viram para a corrida. Então, distâncias inferiores a 10 metros, risco potencial de contaminação. Então, o que é que a gente tira como conclusão? De 10 metros para cima. E na pedalada, o que é que eles viram? Que distância inferior a 20 metros, de uma bike para outra, risco em potencial de contaminação. Então, a conclusão seria que pelo menos 20 metros de distância entre uma bike e outra na pedalada. Tá? Então, se o indivíduo não for fazer o exercício em casa, então ele tem que se manter, né, ou nessas distâncias aqui, de pelo menos 4 a 5 metros para caminhada, pelo menos 10 metros para corrida, pelo menos 10 metros para pedalada,
E é aquele negócio que a gente diz a menino pequeno quando leva a gente para o supermercado, olha, não fale com ninguém, não pegue nada, não mexa em nada, se tiver gente, não vá, né? Então é aquela coisa bem restrita. Porque o que é que acontece? Muitas vezes você está lá feliz da vida, né, caminhando, correndo, e você, inesperadamente, você se surpreende com aglomeração de pessoas. Às vezes você não tem como prever isso, né? Então, se existir essa possibilidade, não vá. Mas se tiver um local que nunca tenha ninguém, uma pracinha que é do lado da sua casa, que não vai ninguém, né? Aí, de repente, você possa analisar a possibilidade de ir. E é outra coisa, se tiver barras, essas coisas, banco para fazer abdominal, não usa, tá? Porque o vírus, ele fica em superfície. Tá? Então, o ideal, sempre em casa. Mas caso não dê para ficar em casa, for aquele arte que a pessoa vai fazer, então pelo menos fazer um arte com consciência, certo? E sabendo que você minimiza os riscos, mas que você não vai evitar com que aquilo aconteça. Você vai evitar com que aquilo aconteça e às vezes nem evita 100%, porque vai às vezes alguém na sua casa e pode lhe contaminar, mas dentro de casa é muito mais seguro e a recomendação é que seja dentro de casa, tá? E aí existe um protocolo hoje, na verdade um protocolo não, um decreto, né, que exige o uso da máscara no exercício, e eu tenho aqui algumas características, né, do uso da máscara durante o exercício, tá, que vai ser redução no desempenho, né, porque o que acontece em relação à máscara? Muitas pessoas ficaram na dúvida se usar a máscara iria atrapalhar, iria prejudicar, iria acontecer alguma coisa, a pessoa iria passar mal, né? A gente já tem esse treino com máscaras já há algum tempo. Por quê? Em pessoas, principalmente no alto rendimento, que treinava em ambientes hiperbáricos, né? Ou seja, acima do nível do mar, onde existe pouco oxigênio, então, a gente sabe que a hemoglobina do sangue é responsável por transportar o oxigênio dentro do sangue, né? E aí, essas pessoas que já vivem nesse ambiente, elas já são adaptadas, mas a gente que vive em nível do mar, não. Então, a gente tem muito mais hemoglobinas, né? Então, quando a gente chegava lá em alto, acima do nível do mar, né, em ambientes hiperbáricos, então, isso era comprometido, né? A gente sofria com isso daí. Então, o que é que fizeram? Na tentativa de melhorar essa condição, em vez de ir antes, né, uma semana, 15 dias, da competição, para treinar lá e ficar lá para acontecer essa adaptação, o pessoal estava testando treinar usando máscaras. Só que o que foi que aconteceu? O pessoal estava tentando treinar utilizando máscara, achando que ia aumentar o número de hemoglobinas, eritropoetina, aquela coisa toda, e melhorar essa condição dela, né, cardiorrespiratória. Só que o que foi que eles viram? Que a fisiologia é outra, né, então eles não vão aumentar a hemoglobina, não vão aumentar o transporte de oxigênio. O que é que vai acontecer? Você vai impedir um pouco, você vai dificultar a respiração, porque o ar, ele passa com maior dificuldade, então o que é que você vai fazer? Você vai ter que forçar a musculatura respiratória, além do normal, para poder respirar dentro da máscara, né? Então, o que é que eles concluíram em relação a esses estudos? Que esse tipo de treinamento para ambientes hiperbáricos não funcionavam, porque eles não aumentavam essa quantidade de hemoglobinas e, consequentemente, transporte de oxigênio. O que é que eles aumentavam? Eles aumentavam a eficiência da respiração, eles melhoravam os músculos respiratórios, tá? Então, isso não é novidade para a gente, treinar de máscara. Mas, de fato, quem não tem o costume de treinar, né, por essa fisiologia aí, né, ele vai ter redução no desempenho, né? Redução no desempenho, por quê? Porque ele tem dificuldade de respirar. Então, isso vai interferir na nossa prescrição? Com certeza. Por quê? Porque se a gente tem indivíduos que ele vai do iniciante, intermediário e avançado, talvez o avançado, ele não sofra tanto, mas ele vai ter que diminuir a intensidade do exercício dele, para que ele adapte essa nova fisiologia. A mesma coisa o intermediário, a mesma coisa o iniciante.
Tá? Então, é bom que a gente pense nisso antes de prescrever, e quando a gente for passar o exercício, se a pessoa for realizar de máscara, então a gente passe e oriente que ele faça numa intensidade menor, que ele tenha um tempo de descanso maior, para que ele possa se adaptar a essa máscara. Qual que é o outro prejuízo da máscara? É a perda de eficiência, né? Então, o uso de maquiagem perde a eficiência da máscara, né? A máscara úmida, umedecida, também perde a eficiência da máscara, tá? Então, o suor vai fazer essa máscara ela perder a sua eficiência e você ter que trocar com mais frequência. De repente, você precisa trocar a máscara durante o exercício. E o aumento de secreção nasal justamente por conta daquele ambiente úmido que vai ficar entre a máscara e suas vias aéreas. Tá? Então, para a gente finalizar, pessoal, eu coloquei só o protocolo de exercícios para diabetes mellitus aqui do Colégio Americano de Medicina do Esporte, tá? Que o que é que eles falam? Eles dizem que a pessoa que tem diabetes, esse protocolo é de 2019, a recomendação são exercícios aeróbicos envolvendo grandes grupos musculares, não difere das outras populações, é de 150 minutos por semana, moderado a 75 minutos por semana vigoroso, ou então pode fazer uma mescla desse daqui, dentro do fortalecimento muscular, inicialmente de 8 a 10 exercícios, 1 a 3 séries, 10 a 15 repetições, e depois progredir para 1 a 3 séries de 8 a 10 repetições, evoluir com cargas e peso livre, né, e dentro da flexibilidade, utilizar alongamento estático, dinâmico, né, facilitação neuromuscular proprioceptiva, utilizar entre 10 a 30 segundos, né, de alongamento, de flexionamento, e de 2 a 4 vezes, tá? É importante a gente lembrar que isso tudo vai ser prescrito pelo profissional da educação física, e isso não é tão engessado, isso é uma sugestão, certo? Uma sugestão do que dá certo, tá? Mas não obrigatoriamente eu só vou poder fazer séries de 10 a 15, posso fazer uma série de 8, posso fazer uma série de 6, tá? Mas isso tudo vai estar dentro, né, da estratégia do profissional da educação física com o médico que está acompanhando a pessoa para que a gente possa, em equipe, melhorar esse controle glicêmico e também obter os resultados do exercício físico para pessoas com diabetes. Aqui eu coloquei algumas dicas de exercícios aeróbicos para se fazer em casa, algumas dicas de exercícios de força para fazer em casa, e algumas dicas de exercícios de flexibilidade para fazer em casa. No mais, o meu muito obrigado, muito obrigada, e vamos às perguntas. Dani, Oi. eu coloquei aqui a lista, mas até agora ninguém colocou o nome para perguntar. Como tem os professores aí, Cazuza, Hugo, quem for perguntar pode abrir o microfone que Dani prefere assim. Das duas, ou ficou muito bem explicado ou ninguém entendeu nada, né? Para não ter pergunta. Eu anotei algumas aqui, mas elas são bem gerais. Dani, Oi. tem uma. Quem é que está perguntando? Se identifica. Gustavo. Gustavo? Cadê Gustavo? Espera aí, Gustavo, deixa eu ir atrás de você. Diga, Gustavo, pode perguntar. Em relação se a pessoa contaminada ela estiver fazendo exercício, só que ela não tiver sintoma nenhum, esse exercício ele não pode, como é que se diz, dar o pontapé inicial para sintomas? Cara, isso é muito relativo, né? Não tem como a gente dizer que pode e que a gente dizer que não pode, né? Mas, assim, o exercício físico, a importância dele é justamente no controle. Se essa pessoa estiver contaminada e não tiver sintomática, que é o caso que você está perguntando, né? De repente, o exercício físico, em algum momento, pode baixar a imunidade dela e ela via sentir, mas, assim, é algo que a gente não tem como prever, e que também a gente não tem como dizer não faça, porque os benefícios são muito maiores do que os malefícios, entende? Entendi. Agora, assim, Entendi. quando ela Porque começar também... a sentir, ela tem que parar, ela não pode fazer isso com sintoma, né?
Sim, sim. Até porque o vírus, ele ataca justamente o sistema respiratório, né? Exato, e a imunidade, né? Na verdade, o problema desse vírus é porque ele, no diabético, ele ataca o organismo como um todo, né? Então, o que é que ele faz? Ele, inicialmente, ele entra pela ECA, né? Pela ECA2, e é engraçado que é uma coisa que eu não falei para vocês aqui na apresentação, mas essa ECA2, a via de início dessa entrada de vírus é uma via metabólica, é uma via endócrina, né? Então, ele entra, né, pelo sistema endócrino, e ele começa a matar, a danificar as células betas do pâncreas, tá? Então, isso pode levar uma lesão no pâncreas da pessoa que já é diabético e complicar mais aí no pâncreas dela, como também pessoas que não são diabéticas podem ter essas células lesionadas e surgir um novo diabetes relacionado ao COVID. Por isso que pessoas que tiveram o COVID e elas entraram na fase 3, né, da tempestade de citocinas, a orientação das revistas científicas é que essas pessoas elas tenham um acompanhamento pós-Covid metabólico, para ver se essas pessoas não vão desenvolver diabetes. Dani, papai. Joia, respondi, Gustavo? Show, Dani, respondeu. Pronto, tem mais alguma outra? Aqui, tá ouvindo? Tô, quem é que tá perguntando? Breno? Isso. Dani, Diga, Breno. um diabético de tipo 2 que faz o controle de sua glicose com metformina de ação prolongada, o COVID, ele vai ter o mesmo efeito negativo que uma pessoa diabética de tipo 1 que faz controle por insulina? Cara, o COVID, a progressão dele está bem mais relacionado ao controle glicêmico do que ao medicamento que ele toma, pelo que eu entendo. Você está me perguntando isso porque teve alguns estudos falando de alguns medicamentos, né? Mas só que esses estudos, eles não são muito conclusivos, né? Agora, o que tem de certeza é que diabetes mal controlado, ele leva a um agravante, né? Ele pode fazer com que o COVID ele se agrave. Mas, assim, a relação entre tipo 1 e tipo 2 em relação a medicamento, eu não cheguei a ler coisas que fossem conclusivas em relação a isso. Tá, João, então, tá bom. Obrigado. Tá bom, meu querido? Obrigada a Dani, você. tem uma pergunta de Luciana Martins. Ela? Diga aí. Lu disse que ia me fazer uma pergunta que eu não ia saber responder. Eu vou dizer que eu não sei, né? Ela fala aqui no chat que se uma pessoa diabética, né, e que também seja cadeirante, se teria algum tipo de exercício que a cuidadora pudesse fazer para que a mesma não ficasse totalmente sem exercícios. A cuidadora, né? Cara, quando a gente trata de deficiência, o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que adaptar exercícios, né? De preferência, que tente fazer algum exercício aeróbico. Então, tem exercícios de empurrar a cadeira para trás, empurrar a cadeira para frente, como é que eu posso dizer? De giros. Então, tentar colocar música para essa pessoa dançar do jeito dela, né? Então, assim, incentivar o exercício da maneira que dá para fazer com as adaptações para a pessoa com deficiência. Quem faz isso maravilhosamente bem, que você conhece, que é da turma de Ju Gaúcha, é Marília, né? Marília Rodrigues, ela o público-alvo dela são pessoas com deficiência e ela trabalha brilhantemente bem isso daí, tá? Aí, Dani, deixa eu fazer uma pergunta assim bem geral. No caso do que você falou, esses cuidados com os diabéticos, eles sendo tipo 1 ou tipo 2, são os mesmos cuidados? São, controle glicêmico e controle metabólico. E sempre que eles forem fazer exercício, eles têm que verificar a glicemia antes e depois? Sim, isso é geral para diabéticos, porque você imagine que um diabético tipo 2, ele tenha se alimentado, tenha comido bastante e a glicose dele esteja 380, por exemplo. Ele não vai poder fazer exercício. Tá, mas aí, como hoje o exercício tem que ser realizado em casa, então todo diabético ele tem que estar preparado para verificar a glicemia antes e depois, não é isso? Sim, de preferência. Era para isso ser a obrigação, né? Pelo menos o profissional da educação física que trabalha com isso, se ele não
fizer, não tiver o aparelho dele, ele tem que cobrar do indivíduo, né? Eu, quando estava em salão, né, porque hoje eu só trabalho com consultoria online, porque o município e a faculdade toma todo o meu tempo, eu não tenho condição de estar no salão. Mas, por exemplo, se eu tinha um paciente que ele era hipertenso, eu mesmo tinha meu aparelhozinho, quando ele chegava lá, verificava antes, verificava depois, para saber se podia fazer, qual era o treino que ia fazer e qual foi o efeito que o meu treino obteve. Então, no diabético, isso também deve ser feito. Eu nunca peguei paciente com diabetes depois que eu me formei, eu peguei quando eu era estagiária. Né? Não, mas assim, no seu caso, você é profissional da educação física. Eu digo assim, para quem não é, tem que fazer. Tem que fazer também da mesma forma, né? Tem que fazer e tem que ter essa orientação, é porque às vezes ele não tem. Entendeu? E quem deveria dar essa orientação? O Ministério da Saúde já era para ter... Rapaz, o médico era para orientar eles procurarem. E eu acho que o médico poderia dizer. Oi? Existem cartilhas que ensinam, ou o médico mesmo, ele já pode Na verdade, só quem passa isso é educador físico, mas eu acho que isso era algo que o médico poderia passar, né? Isso, a equipe multiprofissional. Porque normalmente o diabético, quem é diabético, ele normalmente tem uma equipe que acompanha, né? Então, ele, como o exercício ele faz parte do tratamento, então sempre o endócrino, ele encaminha para o profissional da educação física. Agora, porque muitas vezes, até encaminhar é uma coisa, aí é outra, né? Mas, e às vezes o profissional, ele encaminha para o profissional da educação, o endócrino, ele encaminha para o profissional da educação física, mas o profissional da educação física não tem esse conhecimento. Aí termina que não faz. Mas sim, todos os profissionais da educação física eram para saber, né, dessa nuance aí, e era para eles orientarem. Entendeu? E quando você falou do uso da máscara, você falou só apenas dos diabéticos ou de geral? É público em geral. Todos vão ter essa dificuldade de respirar, principalmente se o cardio respiratório dele for ruim. Porque uma pessoa que é muito sedentária, se ela for fazer o exercício, qualquer coisa, você manda ela subir um lance de escada sem máscara, ela termina o outro morrendo e se acabou, né? Se ela botar uma máscara, vai ser pior ainda. Então, aí é o momento de quem for prescrever mais leve, dar um descanso maior, um intervalo de descanso maior. Porque eles vão realmente ter dificuldades. E quem for já treinado, eles vão sentir isso, mas aí, na própria percepção dele, eles tendem a reduzir a intensidade. Mas quem não faz, vai ter dificuldade. Em relação a isso, eles precisam ser orientados, que inclusive isso pode ser um fator-chave para não adesão. Poxa, eu não vou fazer porque eu não consigo, eu fico morrendo sufocado. É porque eu já vi pessoas correndo na rua com a máscara, né? E isso. Aí vai ter o tira-e-bota o tempo todo, porque ninguém aguenta ficar correndo o tempo todo. Pois é, aí esse tira-e-bota que é o complicado, né? Porque na hora que a máscara, a gente já não treina com N95, que é a máscara que ela é mais potente, né? A outra que é melhor é a cirúrgica, também não está vendendo mais em canto nenhum. A máscara que o pessoal está treinando e utilizando normalmente no dia a dia é a máscara de pano, né, de tecido, que já não é lá essas Coca-Cola toda para prevenção, né? E aí, quando você pega essa máscara que já não protege 100%, e você vai correr com ela, quando você umidifica essa máscara, ela perde ainda mais, né, o seu efeito. Protege, menos do que o que deveria, né, mas mais do que se não tivesse com nada. Só que aí, a partir do momento que você chega e retira a máscara para poder respirar, se você for um paciente que não tem o vírus e tiver alguém perto de você, você corre maiores riscos de contaminação. Né? Assim como se você for um paciente que você tenha o vírus e esteja sintomático, você corre o risco de contaminar outras pessoas. É por isso que eu sou contra o exercício físico na academia agora, né? Eu sou contra as academias abrirem agora, por conta de uma série de fatores, e um dos é esse. Tá? Porque o que vai ter de gente tirando a máscara para poder respirar não vai ser brincadeira. O vírus já foi... ainda estão pesquisando a questão da sua transmissibilidade em relação ao ar, né? Porque a gente sabe que a transmissão é mais em relação a essas mucosas. Mas a gente sabe que o vírus ele é tão leve, mas tão leve, que ele, antes de cair no chão, ele fica viajando nas correntes de ar.
né? Então, se você chega e retira a máscara para poder respirar e você está contaminado, esse vírus, muito provavelmente, se você estiver correndo, por exemplo, ele não vai cair no chão agora, ele ainda vai passar um tempinho, ele pode passar até 3 horas suspenso no ar, até poder cair, né? Aí eu não sei, não tem dizendo especificamente, né, e nem comprovadamente, se esse vírus que ele está no ar, assim, perambulando, ele tem o mesmo poder de transmissibilidade de quando ele atinge uma mucosa sua através de um espirro perto, né, de uma tosse perto, mas é algo que a gente tem que se precaver, né, porque se a gente não tem certeza, né. Eu tenho uma dúvida, posso interromper vocês duas, meninas? Pode, Hugo, manda aí, já conheci a voz. Nossa, 3 horas conversando, né, vocês duas. Bora que a gente tem 4 minutos só. Ó, Luciana fez a pergunta que eu queria em relação a diabetes tipo 1 e tipo 2, né, se tinham cuidados diferentes mas aí eu queria saber o seguinte, em relação a tipo de treinamento, existe algum tipo de treinamento que leve o diabético a entrar em uma hipoinsulinemia mais rápido, sei lá, que a gente tem que tomar mais cuidado com isso, da glicemia dele cair muito rápido? Existe, Hugo. O treinamento, quando ele é um treinamento de baixa a moderada intensidade, né, ele tende a levar a glicose para a célula mais rapidamente, ele tende a baixar, né? Então, exercícios que eles são mais prolongados, né, passou de 30 minutos, 40 minutos, aí já é bom fazer uma ingestão, né, de carboidrato, porque essa glicose ela pode continuar caindo e levar a uma hipoglicemia. Então, outra coisa que a gente tem que ter de cuidado em relação a diabético são duas coisas. Uma, a gente tem que ter o HGT por perto, né? A outra, a gente tem que ter água por perto, e a outra, a gente tem que ter algum carboidrato de absorção rápida por perto. Porque se essa pessoa fizer uma hipoglicemia, a gente precisa ter de imediato um carboidrato de rápida absorção para dar para essa pessoa, né? Então, por isso que é importante a gente saber o antes, né? Porque quando a gente sabe o antes, então, por exemplo, se eu tenho um paciente que ele está com a glicose, por exemplo, de 100, 120, né? Ele comeu uma bananinha, tal, alguma coisa ali, né? Então, a gente tem que estar monitorando ele. Então, se eu perceber que esse paciente ele já começou a treinar com a glicose já um pouquinho baixa, então, qual é o tipo de treino que eu vou passar para ele? Um treino que eu sei que vai baixar mais ainda a glicose dele? Não, eu vou começar a treinar com ele um treino que seja ou de alta intensidade, aeróbico, ou então já vou começar pelo treinamento de força. Por quê? Porque eu sei que ali eu vou gerar glicogenólise e gliconeogênese para que essa glicose ela suba. E aí, essa glicose subindo, aí logo após eu tenho um parâmetro melhor para poder trabalhar com ela depois o aero, tá? E aí vice-versa. Então, a regra é a seguinte, se o paciente ele chega com a glicose baixa, a gente dá um estímulo de alta intensidade para aumentar. Se o paciente ele chega com a glicose alta, a gente dá um estímulo de aeróbico de leve a moderada intensidade para que essa glicose ela venha baixar. E às vezes a gente planeja o treino, às vezes isso fica complicado para o profissional de educação física em relação à periodização, né? Porque às vezes o cara periodiza e ele quer que seja aquilo engessado, né? Eu periodizei, hoje ele vai fazer isso aqui, é isso aqui. Não, não pode ser assim. O paciente que ele é hipertenso, o paciente que ele é diabético, o treino dele é o treino do dia. Você pode ter o seu planejamento, mas esse planejamento ele precisa ser flexível para que você possa não prejudicar esse paciente na hora do treino, tá? Responde isso, pergunta? Muito bem, por sinal. Muito obrigada. Dani, tem uma pergunta. O Wallace. Luciana, você vai deixar eu perguntar? Isso é Everton. Mas é porque tem uma eu conheço a voz de um menino todinha. Eu vou deixar a Luciana concluir essa daí, mas Dani só vai sair da live depois que responder a minha irmã, que ela tá aí esperando a vida de um doido e Luciana não deixou ela falar. E ela perguntou aqui no chat, não, né? Não, ela tá com vergonha, pediu pra perguntar. Ela é diabética tipo 1. Vá, mas conclua, Lu, aí depois eu entro. Não, você nunca me disse isso. Disse sim, eu sei. Eu me lembrava disso, não. Diga, Everton, pergunte. Não, mas é uma bem básica. Desculpa, Luciana, viu aí? Não, pode falar.
O nome dela é Ivna, mas ela tá ela entrou aí com o login da minha irmã, da outra irmã, de Lorena, a Lorena Lívia, tá aí Na entre os mulher desta participantes. besteira era para você perguntar, mas Não é, vai. até porque ela iria saber mostrar melhor a dúvida dela. Mas, enfim, com relação, não tem a ver com Covid, tem a ver mesmo com exercício e atividade física para diabéticos, né? Ela é tipo 1 e ela queria saber se tem um horário mais adequado para ela treinar. Eu imagino que você vai falar com relação, né? Pronto, então responda aí para ela, Moura. Qual que é o problema? Quando a gente faz o exercício físico ele melhora a captação de glicose pelo músculo e ele melhora a sensibilidade à insulina agudamente, certo? O que quer dizer agudamente? É assim, na mesma hora, ou poucas horas depois, né? Então, você vai ficar com esse efeito por algumas horas, certo? Eu não lembro ao certo a quantidade de horas, mas se eu não me engano, são de 4 a 6 horas, né? E aí você vai queimar, assim, bem grosseiramente falando, glicose, por vias dependentes de insulina e por vias não dependentes de insulina, por conta do exercício. Associado a isso, você ainda vai ter o efeito do medicamento. Por isso que o exercício físico ele é tão importante para o controle glicêmico, que ele é utilizado como tratamento não medicamentoso. E aí, o que é que acontece? Um horário contraindicado de você treinar é à noite, né? Se não for à noite, pode ser de manhã, pode ser pela tarde, né? Mas o à noite ele é complicado porque você toma insulina e você tem uma ação da insulina, e dependendo da insulina que você tomar, se você tomar uma basal, menos mal, que ela tenha uma ação de 24 horas. Mas se você tomar, por exemplo, a NPH, que ela tem uma ação de 12 horas, e ela tem alguns picos, se eu não me engano, é de 6 ou 8 horas o pico, não estou lembrada agora qual que é o pico, que eu tenho a tabelinha para ver, era para eu ter colocado essa tabela aqui. Depois, se você quiser, você pode me pedir que eu te dou, tá? E quem quiser. Então, o que é que acontece? Aí você treina à noite e você vai ter a ação da insulina e você vai ter a ação do exercício físico queimando essa glicose. E o que é que pode acontecer? Uma hipoglicemia de madrugada, né? Então, se você treina de manhã e vem essa hipoglicemia por conta desse pico, você está acordado, você repara e está tudo certo. Mas você tendo isso à noite, de madrugada, possa ser que você não acorde. Tá? Então, por isso que exercício físico à noite para diabético que toma insulina, né, ou que toma medicamentos que são mais hipoglicemiantes, aí ele tem um risco maior. Agora, para pacientes diabéticos que não tomam hipoglicemiantes, já tem estudos que eu vi, inclusive no congresso da SBD, que treinar à noite é massa, porque melhora a resistência à insulina. Entendeu? Aí, isso difere de paciente para paciente. Respondi, Ive, na sua pergunta. Eu não sei se ela vai responder a você, Dani, mas eu acredito que respondeu. E provavelmente ela deve estar, inclusive, pensando agora. É por isso que eu acordo de madrugada passando mal. Pois é. Mude seu horário ela de treinamento. Costuma fazer à noite. Ou mude seu horário de treinamento, ou então faça uma refeição mais caprichada à noite. Ela respondeu aí no chat. Foi, dela disse que respondeu. Lu, pode perguntar. Você está acompanhando o chat, Dani? Não, mas é porque subiu aqui. Mas deixa eu ver aqui, deixa eu entrar nele. É a pergunta de Wallace Ramon. Se ele estiver aí, quiser fazer a pergunta, pode abrir o microfone que Dani prefere assim. Deixa eu ver. Tenho aqui, ó. Professor, atualmente, pela diretriz da SBD, são indicados exercícios moderados em intensidade para oferecer um melhor controle. O indivíduo sedentário resolveu treinar em casa durante o isolamento. Você indicaria ele fazer esse exercício ou não? Mesmo a literatura desestimulando essa prática, sugerindo o exercício mais leve. A literatura desestimula? Não, a literatura ela estimula. Agora, ele precisa fazer, ele deve fazer, né, para ajudar o controle dele. Agora, o que é que ele tem que ter? Ele tem que ter o controle glicêmico dele antes, né, ele tem que fazer a glicose dele antes, para ver como é que está, tomar os cuidados necessários antes da prática do exercício, e aí ele também tem que ter o cuidado de estar pertinho dele algum carboidrato de alto índice glicêmico, para caso ele venha ter uma hipoglicemia, né, ou ficar sintomático, ele refazer esse HGT, ver quanto é que está e poder reparar, mas é indicado sim. Indicado sim. Professora, eu fiz a pergunta. É por conta que eu tinha feito algumas Você é o Wallace?
Isso. Certo, Identifiquei Alas. que o exercício físico ele era estimulado durante essa pandemia, né? Só que ele Sim. desestimulava a indivíduos que não eram treinados, que não tinham esse hábito, que desestimulassem fazer essa prática do exercício moderado a intenso, por conta que durante esse exercício ele ia fazer uma abertura imunológica, deixando o indivíduo um pouco mais exposto. Seria mais Certo. voltado a esse aspecto imunológico, por conta que ele disse que o Entendi. exercício ele daria essa abertura e daria uma queda no sistema imune desse paciente, por conta do... Entendi. Wallace, o que é que a literatura ela vai falar? Eu não li esse artigo que você está falando. Se você puder, por favor, depois me passa, né, pelo meu Instagram, para eu dar uma lida nele. O que é que acontece? O exercício intenso, né, aí principalmente prolongado demais, ele tende sim a baixar a imunidade, né? Então, esse tipo de exercício intenso, prolongado, que baixe a imunidade e abra essa janela, né, de imunidade aí, ele sim é desencorajado. Mas o exercício leve a moderado, né, aí ele é encorajado. Quando eu falo de exercício intenso, na verdade, não é o exercício que eu digo intenso em si, né, falando da intensidade. É o exercício que ele mobilize mais a questão da glicose, para que essa glicose ela seja posta na corrente sanguínea e aí venha a equilibrar esses níveis glicêmicos, certo? Então, em relação a esse daí, talvez tenha sido a maneira como eu tenha me expressado para responder o Hugo, tá? Quando eu falava de treinamento de força, né, e treinamento aeróbico, tá? E assim, se você fizer um treinamento, você pode fazer um treinamento um pouco mais intenso para indivíduos que já são treinados, os não treinados não, né? E aí o que é que você faz? Para você compensar, já que esse indivíduo ele não está saindo de casa, porque o problema maior também seria desse indivíduo treinar intenso e ele sair de casa, mas como se ele treinar intenso, ele vai ficar em casa, né? Então, ele não vai estar exposto a agentes agressores, tá? Mas, de fato, o exercício intenso, ele pode sim promover uma queda de imunidade. Aí você, além de não fazer com indivíduos que são sedentários, iniciantes ou até intermediários, mas dá para fazer isso com muita cautela em indivíduos que eles são avançados, né, você tem que dar um espaço de tempo de recuperação entre uma sessão e outra, e não somente um espaço de tempo entre uma sessão e outra que seja maior, mas também prestar atenção se esse indivíduo, dentro desse espaço de recuperação, ele está se alimentando da forma corretamente, tá? Porque também se ele tiver entre o espaço de um exercício e outro, a alimentação dele seja a alimentação completamente errada e completamente inflamatória, como doce, gordura, né? Aí também não é muito indicado fazer isso. Então, por isso que tem que ser, não tem receita de bolo, entende? Tem algumas orientações, mas não dá para seguir assim a risca com todas as pessoas, tem que avaliar um todo, tá? Dani, a gente já vai entrando no tempo, finalizando a palestra. Já passou 9 minutos. Se você quiser fazer algumas considerações finais, dizer seu Instagram para quem tiver dúvida, para perguntar por lá, mas assim, agradecer já a você, desde já, né, que se dispôs a fazer essa palestra, né, o pessoal aqui está dizendo que gostou muito, né, muito obrigada. Você como diabética tipo 1, não é isso? Isso, há mais de 20 anos, pois é. Desde 95. Domina esse conteúdo, né, e aí a gente vê o quanto você realmente nos agregou conhecimento em relação a esse assunto. Né? Não só em relação aos diabéticos, por isso que eu perguntei, porque também muita coisa que você falou, no geral... Isso, serve para o geral, né? Então, muito obrigada, e finalizando, né, faça suas considerações finais, e aí a gente... Vocês conseguem enxergar aí meu Instagram? Dá para ver aí no material? Deixa eu mudar aqui a sua tela, porque a sua tela... Tá aqui, @personal Daniele Coutinho. Então, fazer o seguinte, pessoal, quem tiver mais alguma pergunta, né, que não deu para responder, fala comigo no privado,
lá no meu Instagram é o @personal Daniele Coutinho, e eu vou ter o maior prazer de responder. Se quiser... Oi? Com 2 L's. Com 2 L's, é. É porque pobre é assim, né? Inventa os nomes assim, 2 L, um Y, 2 N, que é para complicar a vida do povo, né? Mas tá aí escrito já para não ter perigo de errar, certo? Tem outra caixinha de perguntas, se vocês quiserem divulgar a pergunta para que outras pessoas também fiquem sabendo, né? E possam também tirar essas dúvidas, porque às vezes a dúvida da gente é a dúvida de outra pessoa, né? Então, também podem colocar lá na caixinha, mas fiquem à vontade para colocar ou não, ou falar individualmente ou não. E se quiserem algum artigo, alguma coisa, algum material desses que eu leio para fazer essa apresentação, também podem me pedir. E qualquer coisa que precisar, já tem meu contato, é só ir atrás. Tá? Então, no mais, só agradecer, né, pela participação, pela Unifacex, pela instituição, né, que sempre tem pensado no aluno, sempre tem pensado na população em si, né, e no mais, só agradecimentos mesmo. Tá? Pessoal, boa tarde a todos e fiquem com Deus. Obrigada, Dani. Valeu, Até mais. Lu. Tchau, tchau.